Olá, eu sou a Sheili Calef e estou com uma convidada muito, muito especial, que saiu daí do seu ladinho, uma ouvinte que hoje vai gravar a história da nossa heroína. Oi, Sheili, tô super feliz, gente. Olá, quem tá me ouvindo também. Nossa, tô super feliz de estar aqui, super amo vocês, o podcast e tudo mais. Olha que bacana, vocês pediram e a gente trouxe uma convidada, porque o mês tá tão surreal, né, que tudo pode acontecer. Estamos aqui com Samara Cris Marques, que é esta nossa ouvinte, apoiadora, já ouve o Baseado em Fatos Reais há mais de 2 anos. Eu tenho certeza que ela vai conseguir explicar pra vocês como é que funciona esse podcast, né? É o mínimo esperado, hein? Agora vamos ver se você tira 10 e vai ganhar uma estrelinha. Nossa, sem pressão. Ela que tá acompanhando a gravação, vai lá. Pra você que quer mandar um caso surreal, que tem aqueles detalhes que você não gostaria de contar pra ninguém, ou às vezes é um assunto que você não queira tratar, mas você sente que precisa contar pra alguém, manda pra gente, no bfsurreais@gmail.com. Repetindo, bfsurreais@gmail.com. Você manda teu caso, aquele caso surreal, horripilante, ou aquele de humor, aquele que quase ninguém vai acreditar, mas a gente aqui vai contar com bastante leveza e com bastante seriedade aqui, até porque detalha o surreal. Meu Deus! Meu Deus! Passei, senhor, passei! Passou! E foi tão fofo que nós vamos ter que copiar, Marcela. Vamos ter que copiar. Lindo, vamos começar a falar do jeitinho que ela falou. Acho que a apresentação dela tá melhor que a nossa, né? Ah, não, gente, para com isso. Para com isso. Então, vamos pro caso de hoje? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. onde o assunto é a vida E o detalhe surreal. Então, a história que eu quero contar pra vocês, eu tinha mais ou menos uns 23 anos aí. Fazia mais ou menos 1 ano que eu tava solteira. Eu havia passado 5 anos dentro de um relacionamento. E dentro desses 5 anos, assim, eu tive a sorte de terminar ele. Mas esse não é o caso de hoje. Mas era ruim, esse relacionamento não foi um relacionamento muito Não bom. fazia bem. E pra você ver aí pelo tempo, demorou um tempo aí pra se desvencilhar. E aí, mais ou menos aí, uns 5 anos depois, consegui me desvencilhar disso. E aí eu quis me conectar comigo mesma, sabe? Porque às vezes dentro de uma relação a gente não consegue fazer isso. Que a gente tem todo aquele aparato, né, dentro de um relacionamento, né? De ter que estar ali numa vida partilhada e tudo mais. E aí, nessa ideia de autoconhecimento e tudo mais, eu decidi fazer um curso de fotografia. Olha que delícia! Um curso de fotografia, nada assim, né, convencional de certa forma para mim, mas resolvi fazer e fui fazer o curso de fotografia. Chegando no curso, fui desenvolvendo o curso e tudo mais, um professor meu passou um exercício, né, para todos os alunos que faziam o curso, e a gente precisaria tirar fotos de árvores, sabe? Eu achei bem tosco até, porque... Quanta animação no árvore, não é mesmo? Tira... O que é? Mas tanta coisa pra tirar foto, nada contra as árvores, gente. Pelo contrário, né? Eu amo as árvores. Mas aí eu achei meio tosco, assim, sabe? Eu falei, tá, eu fui lá e fiz. Fiz por fazer assim mesmo. Procurei um parque mais próximo que tinha lá de casa. Falei assim, vou tirar essas fotos logo e tudo mais. E aí, quando eu terminei de tirar as fotos, eu avistei, assim, uma pista de skate, mais ou menos, que tem ali perto. E eu, como boa curiosa, né, fui lá. Nossa, fotografar isso é muito difícil, porque você tem que fotografar os skatistas em movimento, fotografar movimento é mais complexo, né? Já aproveitou para aprimorar? Total, e é toda uma técnica, né, e tudo mais. E aí, além dessa questão, né, de intenção que eu tinha de treinar skate, apesar da minha idade, eu tinha um certo interesse por skate, eu achava bem, assim, da hora, bem despojado e tudo mais, mas eu achava que já tava meio que tarde, assim, né, pra tentar andar de skate, enfim. Eita, tem idade para andar de skate. Eu tinha esperança de um dia conseguir, porque eu sou uma topeira. Eu acho incrível, acho uma coisa maravilhosa, mas não consigo ficar de pé. E aí, o que acontece? Fui e falei assim, eu vou ver lá e vou tirar essas fotos, porque eu quero começar a treinar essas fotos, porque para tirar foto com pessoas em movimento é muito complicado, tem que ter uma técnica muito boa. E aí, falei com todo mundo que estava lá, porque precisava pedir autorização e fazer o uso da imagem de todo mundo. E aí falei, vocês me autorizam e tal, e todo mundo concordou, nossa, acharam super irado, assim. E aí, tirei as fotos, fui lá e e aí beleza, tirei as fotos, vou embora. Quando eu tava indo embora, veio um dos skatistas lá, um dos mais velhos, mais experientes lá, chegou e já foi me chamando assim, ei, fotógrafa, vem cá. Aí eu, tá.
Oi, ele, deixa eu ver as fotos pra ver se ficaram boas. Falei, claro, morrendo de medo, né? Porque era a primeira vez que eu tava tirando foto de pessoas em movimento. Falei, mas vamos testar, né? Vai que ele gosta. Eles cederam a imagens no maior bom humor, aí de repente a pessoa olha e faz... Não autorizo mais. Não autorizo mais. Tira a autorização. Ficou tão feio que eu não autorizo mais. E aí, mostrei as fotos. E aí, papo vai, papo vem, a gente começou a conversar e tudo mais. E aí ele me perguntou se eu andava de skate. Eu queria mentir, falar que andava. Mas aí eu tava do lado de uma pista de skate. Imagina se eu dissesse, não, eu ando de skate sim. Aí ele pegava o skate dele, me dava e aí eu ia fazer o quê? Fazer nada, porque eu não sabia, né? Se matar. E aí eu decidi contar a verdade. Eu falei, olha, não sei. Queria muito, tenho muita vontade, mas me falta coragem, porque eu acho que já passou do tempo, né? Eu acho que já tá tarde para aprender. Ele falou, não, que é isso? Vou te indicar um lugar, uma pista específica que tem aula só para adultos. Olha que legal. Falei, pronto, é minha vez. E o que é que tu acha? Eu fui. Lógico. Fui. O desafio me chama, então vamos lá. Então fui lá fazer. Assim, o desafio me chama? O desafio chama, vamos lá, é agora. E aí fui fazer as aulas, tranquilo. Quando cheguei para fazer a aula, já dei aquele raio-xizinho assim, né? Aquela passada de olhada que a gente gosta de dar uma panorâmica para ver como é que o lugar, né? Enfim. E aí eu avistei um moço, bem bonito. Olha só, é o skate que você queria, né? Tô vendo já. Tava arrumando uma distração. Skate era de outro jeito, né? O skate tinha outra forma, tinha, né? Respirava, tinha, enfim, batia um coração, não era o skate em si, né? Skate mudou de forma. E aí, assim, ele era muito lindo, tinha um cabelo cacheadinho, sabe? Usava óculos como eu. E eu tenho um crushzinho, assim, quem usa óculos, porque, né, dá aquela aparência de intelectual e tudo mais. Eu gostava daquela mistura de intelectual com radical. Ele fazia skate, fazia as aulas de skate. E aí, eu me sentia a própria Avril Lavigne, né? Aos auges dos 23 anos, falei assim, Senhor Jesus. E aí a gente foi se aproximando e tudo mais, e tal. Ele tava aprendendo também. E tava aprendendo. Mas assim, né? Como que você acha que eu tava? Um desastre. Mas assim, fui fazendo as aulas, fui vendo que tava evoluindo algumas coisas. Eu não sabia fazer manobra radical, mas uma coisa, posso dizer que eu sei fazer no skate. Eu consigo ficar em pezinha nele, passando de um lado da pista pro outro. Isso eu consegui fazer. E eu achei o máximo, porque eu não conseguia nem ficar em pé no skate. Isso pra mim foi uma maior vitória. Eu também tô te achando o máximo, porque pra mim isso seria uma vitória. Eu acho muito complicado ficar em cima da pranchinha ali, gente. Não, super. Eu já tava me sentindo a própria Avril Lavigne agora. Agora eu era ela, Sim, em pessoa. E aí, tranquilo, mas eu sabia que uma hora eu ia evoluir, mas as manobras radicais eu ainda não arriscava. E aí foi passando um pouquinho de tempo e tudo mais, e eu comecei a comentar com algumas pessoas lá da pista que eu já tava de olho nesse menino. E aí, quando acabava as aulas, assim, o gerente dava indireta pra ele. Falava assim, moça, acompanha ela, tá em casa, faz, né, um negocinho assim. Nesse grau. Nesse grau. Você tava assim, pagando as pessoas já pra te ajudarem. Exatamente. SK8, minha amiga. Tinha que ter aquela linguagenzinha assim, né? Mais direta. E aí, eu descobri que o boy era tarta. Era o quê? Tarta. Eu não faço a menor ideia. O que é tarta? É tipo uma torta? O boy tartaruga. Lento, mas lento. Sem nenhuma iniciativa, gente. Eu falei, gente, que é isso, meu irmão? Cadê o SK8, gente? Aí falei, não. Eu, como mulher de coragem, já fui fazer fotografia, já me propus a fazer aula de skate, não. Vou chamar esse boy pra tomar um suco. Perfeita. Cheguei lá, mulher de atitude que sou, corajosa, porreta. Cheguei e falei, meu filho, qual que é? Vamos tomar um suco comigo. E eu fico imaginando você descrever um nerdzinho que anda de skate. Tipo, ele é tímido. Eu não sei, eu desenhei ele mais tímido na minha mente, né? Porque se ele é lerdo. Muito tímido. Muito tímido, rindo de nervoso, assim. Ficava meio que se encolhendo assim. Eu falei, gente. Mas aí ele topou. Aí eu, ótimo. Maravilha. E aí, o que você acha que aconteceu? Não sei. Deu alguma coisa ruim. Não aconteceu nada. Como assim? Nada, gente, não aconteceu nada. A gente só tomou o suco e foi embora pra casa, simples. O boy era mais tarta do que tudo na vida, mas enfim. E a sua coragem também ia até um limite da coragem. Tinha um limite, né? Porque tem uma linha muito tênue entre a coragem e a inconveniência, né? Tem que ter aí um balanço. Um equilíbrio. E aí eu fui, né?
dosando isso aí. Mas aí, o que acontece? A gente começou saindo e foi ao cinema. E a gente começou a ir nos campeonatos de skate, né? Começou a assistir algumas coisas. A gente até pulou de paraquedas junto. Minha Nossa Senhora, sem um beijinho. Nesse nível. Você já tinha abstraído e já tinha virado amizade ou você ainda tinha uma expectativa, esperança, barra... Eu não sei nem se a Avril Lavigne diz isso, mas se ela não disse, eu vou dizer que ela acabou de dizer. A esperança é a última que morre. Foi ela que disse, eu já vi no Facebook, Avril Lavigne, a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre, né? Então, assim, como eu já vi aqui, de uma simples conversa e um pedido para tomar um suco, a gente foi parar numa saltada de paraquedas, então tudo poderia acontecer, né? Tudo poderia então, acontecer. A esperança é a última corajoso que morre. Ele era, pelo menos aí nos esportes radicais, né? Pois é, mas aí, miga do céu, depois de todos esses eventos, ele um dia chegou em mim e falou assim, olha, eu quero muito ficar com você. Se declarou. Não, e aí você não sabe de nada, amiga. Sabe o que aconteceu? Ele perguntou se poderia me beijar. Ai, quanta educação. Ai, gente. Mas adivinha? Eu amarelei. Foi tanta expectativa. Eu não sei o que cargas d'água me deu. Eu não sei. Eu só sei que eu amarelei e falei assim, ó. Muita educação, não sei lidar com isso daí, não. Calma. Mas, apesar dele ser lento, ele era super educado. Então, ele foi super fofo. Né? Ele falou, não, tá tudo certo. A gente espera mais um pouco. Eu sei que você vai mudar de ideia. Nossa, confiante. Ele foi confiante. Ele tava empoderado nesse dia. Super. E isso era mais ou menos dezembro. Já tava perto do Natal, assim, e ele havia me contado que ia passar o Natal na casa da tia dele. Então eu já sabia que Natal e Ano Novo a gente não ia passar junto, assim, não ia passar próximo, não ia se ver. E aí ele só ia voltar depois da virada do ano, mais ou menos 8, 9 de janeiro, por aí. Mas eu, como boa guerreira que sou, esperei. Falei, não, tranquilo. E aí ele voltou. No que ele voltou, já liguei, né, filha? Já liguei pra ele e falei assim, olha, vamos tomar um sorvete? Já tinha se arrependido de dizer que não. Falei, ó, vamos tomar um sorvete, né, junto e tal. E ele topou, super topou na hora e tudo mais. E aí a gente tomou sorvete, aproveitou. E na hora de ir embora, a gente tava no ponto de ônibus. E aí eu meio que tava sentindo aquele clima, assim, maravilhoso. Aquele clima, assim, que você sabe que vai sair alguma coisa, sabe? Sei. E aí, o que acontece? Peraí, eu sei, mas eu já tava sentindo isso lá no suco, eu tava sentindo isso no paraquedas, eu sei como é que é sentir isso. Sabe como é que é, né? Nossa, mas gente do céu. E aí, o que acontece? A gente tava lá no ponto de ônibus, naquele, né, clima e tudo mais. E aí ele começou a rir de nervoso, obviamente, porque ele com uma personalidade super tímida e tudo mais. E esse ônibus não chegava, né, menina? Mas enfim, tava super amando. Se dependesse de mim, o ônibus não ia passar nunca. Sim. Eu ia ficar por ali, tava tudo certo. Só que aí, ele rindo de nervoso, mas muito nervoso, super tímido, olhou pra mim e fez a mesma pergunta que tinha me feito antes do Natal. Ai. Eu poderia beijar você? Ai. Super fofo, gente, educado. E aí, o que acontece? Quando eu pensei em responder, e agora, positivamente, aleluia, irmão, aleluia, Jesus, um pedinte se atravessou no meio da gente. Pode rir. Hoje eu fico morrendo de rir dessa situação, mas no dia não foi legal. Achei que você ia dizer, ele me beijou. Ah, queria super dizer isso, mas não aconteceu. E aí, o que acontece? Ele, como uma pessoa super educada, ajudou o cara e tudo mais. E o cara logo foi embora. Pega aqui esses R$300, mas Eu acho que valia muito, né, essa ajuda. Senhor Jesus amado, perdoa, Deus. Mas enfim. E aí, a gente tava meio naquele ar de onde foi que a gente parou mesmo, né? E aí o rosto começou a se aproximar de novo, até que um carro começou a buzinar do nosso lado, assim, falando assim, ô, desse jeito. O cara mó afogado, sabe? Baixou o vidro do carro, assim, ele tava acompanhado com mais outras pessoas, começou, ô, vem aqui, eu preciso de uma informação, eles estavam perdidos ali, a gente parou pra dar informação e tudo mais. E aí voltamos pro lugar de onde nós estávamos, até que outra pessoa se atravessou no meio da gente e falou assim, olha, vocês poderiam me dizer que horas são?
Deu vontade de dizer assim, era a hora do primeiro beijo da gente, mas até agora não tá rolando, mas enfim. Falei a hora e tudo mais, a pessoa seguiu o caminho, mas aí aconteceu. O beijo rolou. E aí foi um som, assim, maravilhoso de Hosana nas alturas. E anjos cantavam, e os fireworks no meio do mundo, sabe? Foi uma giranda de fogos, e aquele negócio todo. E aí eu vi que realmente, assim, falei, tô apaixonada. Jesus, tô apaixonada. Nossa, até eu já tô apaixonada, Super, né? gente. Ai, que bom, porque às vezes espera tanto, podia ser que não dava o clique, mas o clique rolou. Hosana nas alturas, anjos voando nesse total. lugar. E ali eu comecei a entender super, assim, as letras da Avril Lavigne. Uau, mas enfim. A gente foi se conhecendo, né? Foi dando aqueles passos naturais que se dá dentro de uma relação e tudo mais. Foi começando a se conhecer e tudo. E aí, nessa questão assim, teve uma promessa em específico que ele me fez, que pra mim eu nunca vou esquecer, assim. E essa promessa remetia muito ao que eu já tinha passado durante a minha vida. Falei lá no início que eu passei por um relacionamento de 5 anos e tudo mais, e se eu tiver a sorte de terminar é porque bom ele não era, sabe? E ele olhou pra mim e prometeu que não ia me machucar e que eu podia confiar nele, porque, enfim, ele ia me fazer, né, de certa forma, tirar esses traumas, né, dessas outras pessoas que passaram na minha vida e tudo mais, e disso eu nunca esqueci. Foi muito fofo, assim, da parte dele, assim, e a questão da própria preocupação, né, em relação ali, eu já vi o interesse dele partilhar algo mais sério, enfim. E aí, foi progredindo o relacionamento e tudo mais, e a gente, em uma dessas conversas de relacionamento, a gente viu um ponto em comum na nossa história. E a gente teve aula de música com a mesma professora, você acredita? Vocês foram investigando o passado e descobriram que vocês já tinham umas coisas parecidas. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente viu, né, que a gente tinha tido aula com a mesma professora e tudo mais, só que em tempos diferentes, em épocas diferentes, né? Eu tive enquanto criança, né, na casa dela, e ele teve na adolescência enquanto ele estava no conservatório, né, que ele é super, assim, antenado com essas coisas. Quando a gente descobriu, foi super fofo, porque eu tinha um carinho especial pela professora, ele também, porque música, gente, é algo que faz muito parte, assim, da vida de quase todas as pessoas. E aí, amiga querida, aos 30 anos estou eu, casamos, e acabamos, assim, né, que viramos o vizinho da professora, né? Olha que ironia. E aí eu e ele, a gente tirou um momento para ir na casa dela pra gente contar exatamente esse ponto em comum que a gente tinha dentro da nossa história. Ela já estava, né, um pouco mais de idade e tudo mais, já estava mais diferente do que da época que a gente havia tido aula, enfim. E foi um momento muito bonito de partilhar quando a gente contou para ela tudo. Ela ficou super feliz também e foi muito fofo, assim, a gente poder partilhar esse ponto em comum juntos. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, você casou e tudo, enfim, mas e as aulas de skate? Aprendeu ou não aprendeu? Eu só sei de uma coisa, amiga, que eu desisti. Eu desisti porque o que acontece? Aconteceram várias idas ao hospital, super me machuquei, né? Deu uma fratura exposta aqui no meu queixo, levei uns 10 pontos que só Jesus amado, até hoje assim tá dor. E aí eu cheguei no professor pra contar do ocorrido, ele falou, filha, mas isso aí é o de menos, você tem que ver coisa pior, isso aí faz parte da vivência do skate. Eu falei, você quer saber de uma? O que eu queria do skate eu já consegui, já tô casada com ele já, então acabou. Vida que segue. Gente, que história mais fofa! Conseguiu um skate que fala e anda e casou, é isso aí, mas já resolvi. Eu descobri que vida de SK8 não é fácil, gente, não é fácil. E que graça, porque tudo começou com a atividade enfadonha de fotografar árvores. Nunca subestime o poder de fotografar uma árvore, né, heroína? Ô, Shelly, caraca, muito difícil, cara. Que você é cantou isso? tão bem, parece que você nasceu fazendo isso. Ah, é mesmo? Mas não nasci, não. Juro. Nossa, eu fiquei assim, a gente faz uns rabiscozinhos, né? A Marcela deu uma dica, assim, foi bem bacana. Aí ela falou, né, enfim, mas eu fiquei muito com medo da questão da liberdade poética, né, que a gente fala, pra gente não aflorar tanto e tirar o sentido. Mas olha, é por isso que a gente chama de baseado em fatos surreais. Não é o fato surreal exatamente como ele aconteceu.
aconteceu, porque existe mesmo uma liberdade até da nossa memória, do que a gente se conecta. E geralmente a gente acaba lembrando aquelas partes que nos chamam a atenção, que mais conectam com a gente. E isso faz com que a gente conte de um jeito mais apropriado a história, né? A gente se aproprie mais daquele pedaço. E essa história é muito divertida. Eu fiquei pensando agora nessas várias vezes que a gente vai com uma intenção, vai fazer um negócio e ele vira uma outra coisa totalmente inesperada, né? Total. Às vezes é uma coisa banal, você fala, ai, tenho que ir ali pagar aquela conta. E aí no meio do caminho você encontra um amigo e daí você vai lanchar e daí que vira uma... E com os amores também são assim, né? Sim. Relacionamentos que começam do nada, e tipo, puf! É verdade. Eu achei muito surreal, assim, né? Primeiro, pela questão do local, assim, muito se espera, né, de meninos que praticam esse tipo de esporte, porque tem que ter atitude, tem que ter isso, e a gente sabe que não tem que ter nada, não tem que aprender, não tem que preencher nenhum tipo de padrão nem nada, sabe? Sim. Eu acho interessante, assim, porque apesar da gente, né, brincar e tudo, a própria história em si já era muito surreal, assim. Tu não precisou ter muita liberdade poética, né? A própria história já era muito surreal. Era bem capaz de eu viver uma história dessa. Muito capaz, mas muito capaz. Você é corajosa também, igual a heroína. Eu tenho uma curiosidade. Acho que essa curiosidade é o que faz assim. Óbvio que às vezes dá aquela... É aquilo que eu falei, né? A gente tem uma diferença entre a coragem e a inconveniência, né? A gente não pode ser inconveniente com nós mesmos, né? Às vezes a gente não tem que fazer aquilo ali. A gente não pode forçar a gente a fazer aquilo ali. Mas enfim, eu gosto de permear aí nesses lugares. Falar assim, não, vamos tomar uma injeçãozinha de coragem hoje, que a gente precisa tomar algumas atitudes aqui. E pra mim, uma das atitudes que a heroína teve, assim, foi o fato dela terminar um relacionamento de 5 anos. Eu nunca tive um relacionamento desse tanto, assim. Então, você falar disso sem ter vivido algo parecido, ao mínimo que parecido, isso é bem conflitante, né? Eu acho que hoje eu entendo como é que vocês se sentem aí. Obviamente, vocês têm toda a experiência do mundo, enfim. Mas, Shelly, não é fácil, não, gente. Eu tô imaginando aqui vocês fazendo isso todo dia. Ah, mas você arrasou. Jesus Cristo, sangue e fogo, nossa. Mas a gente se apaixona por isso. Gente, heroína, muito obrigada por essa história tão fofes, por essa injeção de coragem pro nosso dia de hoje, pra nossa semana, né? Vamos aí cheias de coragem pro nosso dia. E, Samara, como as pessoas te encontram? Simples demais. Quem quiser te seguir, te conhecer... Tá solteira? Eita, aproveita, esse é um momento fazer aqui. A apresentação, fazer o portfólio mesmo direitinho, né? Mas tô solteira, tô tranquila. E nesse momento de pandemia é bom a gente tá bem tranquilo mesmo, né? Porque nessa pandemia não tá dando pra gente encontrar ninguém, não. Mas enfim, pra me encontrar, não tá dando. Não tá dando. Nessa pandemia não tá dando. Mas pra me encontrar, só @Samara Cris Marques em todas as redes, Twitter, também faço uma zoada lá no Twitter. E aí o pessoal que quiser segue lá, acompanha lá, eu posto algumas coisas, enfim. Se você está ouvindo esse podcast é porque pessoas maravilhosas como você nos apoiam. É só entrar lá no nosso site bfsurreais.com.br/contribua e ver como é que você pode contribuir para que a gente chegue para mais pessoas. Tem muita gente que contribui, mas tem algumas pessoas que nós queremos agradecer aqui hoje. São elas: a Amanda Franco, Amanda Magalhães, Américo Santos, Ana Terra, Arthur Peixe, Bárbara Murakawa, Brenner Pacelli, Bruno Kimura, o pessoal do desenvolvimento artístico, a Fernanda Galdino, Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho, Heloísa Takats, Hugo Ballarini, Júlia de Paiva, Juliana Marques, Kaique Novaes, Letícia Santos, Luciana Machado, Luísa Achê, Mariana Diniz, Marta Batilli, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasques, Pietro Moreira, Rayane Menezes, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, Roseana Roecker e Samara Cris Marques, que está aqui conosco hoje. Nós fizemos o sorteio de quem ia participar no nosso grupo do WhatsApp, porque os apoiadores eles entram no grupo e a Samara ganhou o sorteio, gente. Então, bem-vinda, volte sempre. Você que está nos acompanhando. Até o próximo Caso Surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.